Na sociedade moderna, muitos de nós sentimos as amarras do materialismo, das expectativas e das próprias emoções que nos prendem. Você já se perguntou até que ponto essas amarras influenciam sua felicidade e liberdade? O desapego, uma poderosa ferramenta filosófica promovida pelo estoicismo, propõe uma abordagem que pode significativamente aumentar nossa sensação de liberdade e controle sobre nossas vidas. Os estoicos, com suas reflexões profundas sobre a natureza transitória da existência, ensinam que ao nos desapegarmos das coisas que não podemos controlar, ganhamos liberdade sobre as coisas que podemos. Este vídeo explora como aplicar o desapego não apenas material, mas também emocional e relacional, para viver uma vida mais plena e livre de verdadeiras amarras. O apego pode parecer uma garantia de segurança, mas frequentemente se transforma em uma fonte de ansiedade e insatisfação. Imagine poder atravessar a vida com uma serenidade inabalável, encarando perdas e ganhos com a mesma postura calma e decisiva. A sabedoria estoica nos oferece essa perspectiva, enfatizando a importância de focar no nosso mundo interno e na nossa capacidade de responder a situações, ao invés de sermos arrastados por elas. Neste vídeo, vamos desvendar os princípios do desapego estoico e mostrar como você pode usá-los para transformar sua vida, libertando-se das amarras que o impedem de viver de acordo com sua verdadeira natureza. Prometo que ao entender e aplicar esses ensinamentos, você encontrará uma liberdade que talvez nunca tenha pensado ser possível. Acompanhe-nos nesta jornada de autoconhecimento e transformação, e descubra como ser verdadeiramente livre com a sabedoria estoica. 1. A essência do desapego na filosofia estoica. O desapego estoico é frequentemente mal interpretado como uma forma de indiferença ou desconexão emocional. No entanto, a verdadeira essência deste princípio é a capacidade de se importar de maneira mais consciente e seletiva, discernindo entre o que realmente importa e o que pode ser deixado para trás sem prejuízo ao nosso bem-estar. Este discernimento não é sobre eliminar emoções ou conexões, mas sim sobre gerenciá-las de forma racional e alinhada com nossos valores mais profundos. Segundo os estoicos, como Epicteto, devemos dividir os elementos de nossas vidas em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. As coisas que podemos controlar incluem nossas próprias ações, reações e julgamentos. Já os eventos externos, as ações de outras pessoas e a maioria das situações materiais, estão fora do nosso controle. A prática do desapego, portanto, concentra-se em reagir de forma equilibrada aos impulsos e emoções, escolhendo responder com lógica e valores éticos, em vez de ser arrastado por reações automáticas. Ao abraçarmos o desapego estoico, aprendemos a valorizar mais nossa liberdade interior e nossa capacidade de manter a tranquilidade em qualquer situação. Isso nos leva a uma vida menos perturbada por desejos inatingíveis ou medos irracionais, pois não nos apegamos excessivamente a bens materiais, status ou mesmo a aprovação social. Em vez disso, cultivamos uma forte noção de contentamento com o que temos e quem somos, permitindo-nos viver com integridade e autenticidade. Esse tipo de desapego não é um objetivo alcançado da noite para o dia. É um processo contínuo de autoobservação e ajuste, onde cada experiência e cada desafio são vistos como oportunidades para praticar a serenidade estoica. Ao longo deste vídeo, exploraremos como você pode aplicar esses conceitos em várias áreas da vida, desde a gestão das emoções até as relações interpessoais e as decisões de consumo, sempre visando um equilíbrio que respeite sua natureza e promova uma existência mais harmoniosa e significativa. 2. O valor da impermanência segundo os estoicos. A impermanência é um tema central na filosofia estoica e desempenha um papel crucial na prática do desapego. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, enfatizaram a transitoriedade de todas as coisas, ensinando que a aceitação desta realidade é fundamental para a liberdade emocional e espiritual. Ao compreender e internalizar o conceito de impermanência, somos capazes de enfrentar as flutuações da vida com maior equilíbrio e menos sofrimento. A impermanência nos lembra que nossas experiências, relações, posses e até mesmo nossos próprios estados emocionais estão em constante mudança e, eventualmente, chegarão ao fim. Esta consciência pode inicialmente parecer sombria ou desencorajadora, mas os estoicos a veem como libertadora. Saber que nada é permanente nos ajuda a não nos apegarmos excessivamente às coisas como são, permitindo-nos valorizar o momento presente sem medo do futuro ou ressentimento pelo passado. Além disso, a impermanência serve como um lembrete de nossa própria mortalidade, um conceito conhecido como memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Este lembrete não é uma visão negativa, mas um impulso para viver de maneira mais plena e significativa, fazendo escolhas alinhadas com nossos valores mais profundos e aproveitando cada momento ao máximo, sem procrastinação ou negligência. Ao aceitar que tudo em nossa experiência é temporário,
somos incentivados a soltar as expectativas rígidas e abraçar uma maior flexibilidade nas nossas atitudes e ações. Isso nos permite adaptar-nos com mais facilidade às mudanças da vida, enfrentando perdas e desafios com uma postura resiliente e focada no crescimento pessoal. No contexto do desapego, a impermanência nos ajuda a reconhecer que agarrar-se a coisas, pessoas ou situações não garante sua permanência em nossas vidas, apenas aumenta nossa angústia quando as inevitáveis mudanças ocorrem. A verdadeira liberdade, então, vem da capacidade de apreciar intensamente tudo enquanto temos, mas estar pronto para deixar ir quando o momento chegar, confiando que nossa paz interior não depende de condições externas, mas de nossa atitude interna perante a vida. 3. Dominando o controle sobre as emoções com a filosofia estoica. A filosofia estoica oferece uma poderosa abordagem para entender e gerenciar nossas emoções, um aspecto fundamental para praticar o desapego de maneira eficaz. Segundo os estoicos, como Epicteto, não são os eventos externos que perturbam as pessoas, mas sim as opiniões que elas formam sobre esses eventos. Assim, se mudarmos nossas opiniões, podemos conquistar a serenidade mesmo em face de adversidades. A chave para o controle emocional estoico reside na distinção clara entre o que está e o que não está em nosso controle. Apenas nossas próprias respostas, atitudes e decisões estão sob nosso domínio direto. Tudo mais, incluindo o comportamento de outras pessoas, acontecimentos naturais e a maior parte do que ocorre no mundo, escapa à nossa influência direta. Ao internalizar essa compreensão, podemos reduzir significativamente o estresse e a ansiedade, pois deixamos de tentar controlar o incontrolável. A prática de examinar nossas emoções antes de reagir é outro componente vital. Os estoicos recomendam uma espécie de vigilância mental, onde cada impulso emocional é avaliado antes de ser expresso. Ao fazer uma pausa para refletir se uma emoção é justificada e se a resposta planejada está alinhada com nossos valores mais profundos, cultivamos uma maior harmonia interior e um comportamento mais equilibrado. Exercícios diários, como a meditação e a escrita reflexiva, podem ajudar nesse processo. A meditação estoica não é apenas sobre tranquilidade, mas sobre fortalecer a mente para enfrentar desafios sem perder o equilíbrio. A escrita, por sua vez, oferece um espaço para dialogar consigo mesmo, explorar sentimentos e reforçar a disciplina de pensar antes de agir. Além disso, os estoicos propõem a prática da premeditação das adversidades, premeditatio malorum, que é o hábito de visualizar antecipadamente os piores cenários possíveis. Longe de ser um exercício de pessimismo, esta técnica visa preparar emocional e psicologicamente para enfrentar situações desafiadoras, reduzindo o impacto quando elas realmente ocorrem. Dominar o controle sobre as emoções é essencial para viver de acordo com os princípios estoicos de desapego. Ao desenvolver a capacidade de responder e não reagir, a vida se torna menos sobre o que acontece conosco e mais sobre como escolhemos enfrentar cada momento, fortalecendo nossa liberdade e tranquilidade interiores. 4. Desapego material e a simplicidade estoica. O desapego material é uma das facetas mais práticas e visíveis da filosofia estoica. Para os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, a verdadeira riqueza não se encontra na acumulação de bens, mas na liberdade da dependência deles. Esta seção explora como o desapego dos bens materiais pode levar a uma vida mais simples, autêntica e feliz. Os estoicos argumentam que a posse de muitos bens frequentemente nos escraviza, ao invés de nos libertar. Cada objeto que possuímos carrega consigo uma carga de preocupação, seja pelo medo de perdê-lo, pelo esforço para mantê-lo ou pela ansiedade que acompanha o desejo de adquirir mais. Ao reduzirmos nossa dependência dos bens materiais, podemos alcançar uma maior tranquilidade mental e uma vida menos complicada e mais focada em experiências verdadeiramente enriquecedoras. A simplicidade estoica não implica em renúncia total ou em viver na pobreza, mas em escolher viver com menos e garantir que nossas posses verdadeiramente sirvam a nossos propósitos de vida, em vez de nos distrair ou nos desviar deles. Isso envolve fazer escolhas conscientes sobre o que possuímos, perguntando-nos se cada item contribui para nosso bem-estar e se alinha com nossos valores mais profundos. Um exercício estoico útil nesta área é a prática de períodos de privação voluntária. Por exemplo, escolher viver uma semana com muito pouco, usando apenas os itens mais essenciais, pode revelar quão pouco realmente precisamos para ser felizes e quão livre podemos nos sentir quando nos desvencilhamos do excesso. Essa prática também fortalece nossa resiliência e nossa gratidão pelas pequenas conveniências da vida moderna, que frequentemente tomamos como garantidas. Além disso, o desapego material estoico encoraja a generosidade e o compartilhamento de recursos. Ao nos libertarmos da necessidade de acumular, podemos ser mais generosos com os outros, contribuindo para um senso de comunidade e solidariedade que é, por si só, uma fonte de grande satisfação e alegria. Em última análise,
Ao adotar uma abordagem estoica para o desapego material, não só nos liberamos das amarras do consumismo, mas também nos abrimos para uma vida mais rica em conexões humanas, crescimento pessoal e paz interior. Esta mudança de perspectiva não apenas enriquece nossa existência individual, mas também nos posiciona como exemplos de uma forma de viver mais consciente e sustentável. 5. Relacionamentos saudáveis e o princípio estoico do desapego. Dentro da filosofia estoica, o desapego se estende também às relações interpessoais. Este não é um chamado para o isolamento ou frieza emocional, mas uma orientação para cultivar relacionamentos baseados em respeito mútuo, compreensão e liberdade, em vez de posse ou dependência emocional. Nesta sessão, exploraremos como o desapego estoico pode enriquecer e fortalecer nossos laços com os outros. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, enfatizam a importância de amar sem tentar controlar ou possuir a outra pessoa. Eles aconselham que devemos aceitar nossos amigos, familiares e parceiros como são, reconhecendo que, assim como nós, eles têm seus próprios caminhos, escolhas e liberdades. Ao aplicarmos o desapego nas relações, aprendemos a valorizar mais a companhia e as qualidades dos outros, sem impor expectativas ou exigências que possam causar conflitos ou ressentimentos. A verdadeira amizade e amor estoicos são desprovidos de necessidades excessivas de aprovação ou temor da rejeição. Quando cultivamos relações com uma atitude de desapego, não estamos desistindo dos relacionamentos ou das emoções positivas que eles trazem. Estamos, na verdade, fortalecendo nossa capacidade de experimentar essas relações de uma maneira mais plena e consciente. Isso nos permite estar presentes de maneira autêntica e oferecer apoio genuíno, em vez de buscar constantemente apoio ou validação. Praticar o desapego em relacionamentos também significa estar preparado para aceitar as mudanças, incluindo a possibilidade de um relacionamento terminar. Isso não diminui o valor da conexão que foi compartilhada, mas reconhece que todas as experiências de vida são temporárias e que a mudança é uma parte natural da existência humana. Tal aceitação pode reduzir o sofrimento associado a perdas e términos, permitindo-nos recuperar e abrir nossos corações mais rapidamente para novas experiências e conexões. Adicionalmente, ao nos desapegarmos das expectativas e resultados específicos nos relacionamentos, somos capazes de evitar muitas das disputas e mágoas que surgem quando as coisas não acontecem como esperado. Em vez disso, ao adotarmos uma abordagem estoica, podemos enfrentar desafios relacionais com uma mente mais clara e um coração mais aberto, prontos para dialogar, perdoar e crescer juntos. Em resumo, ao integrarmos o desapego estoico em nossos relacionamentos, não estamos nos distanciando emocionalmente, mas sim nos aproximando de uma forma de relacionamento mais saudável, equilibrada e profundamente gratificante. Isso nos permite construir laços duradouros que são baseados não na dependência, mas no respeito mútuo e na admiração sincera pelas jornadas individuais de cada um. 6. A liberdade de escolha e o desapego estoico. Na filosofia estoica, a liberdade de escolha é considerada uma das nossas maiores forças. Os estoicos, como Epicteto, ensinam que, embora não possamos controlar os eventos externos, sempre podemos controlar como respondemos a eles. Esta sessão explora como o desapego estoico não apenas nos permite fazer escolhas mais livres e conscientes, mas também como fortalece nossa liberdade interior diante de circunstâncias adversas ou desafiadoras. O conceito de desapego estoico não é sobre indiferença às situações ou às pessoas. É sobre o discernimento para não deixar que as emoções e as expectativas nos dominem e nos tirem a clareza de pensamento. Ao praticar o desapego, aprendemos a ver as situações com maior objetividade e a escolher nossas ações baseadas em princípios e valores sólidos, em vez de reações impulsivas ou emoções momentâneas. A liberdade de escolha, sob a perspectiva estoica, envolve exercícios de reflexão que nos ajudam a considerar as várias opções e possíveis consequências antes de tomar decisões. Este processo de deliberação não só aumenta nossa autonomia, mas também nossa responsabilidade, pois reconhecemos que nossas escolhas definem quem somos e o impacto que temos no mundo. Além disso, o desapego nos ajuda a aceitar a incerteza e a impermanência das coisas. Quando estamos menos apegados aos resultados específicos, podemos enfrentar os altos e baixos da vida com uma serenidade maior. Essa aceitação não nos faz passivos. Pelo contrário, ela nos motiva a agir de acordo com nossas capacidades, sabendo que, enquanto o resultado final pode não estar em nossas mãos, o esforço e a intenção por trás de nossas ações são. A liberdade de escolha também está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de adaptar nossas expectativas. Em vez de fixar-se em um único objetivo ou caminho, o desapego nos permite reavaliar e mudar nossos planos conforme necessário. Esta flexibilidade é crucial para manter a resiliência e o equilíbrio emocional, especialmente em tempos de mudança ou crise. Por fim, ao praticar o desapego e valorizar a liberdade de escolha,
Cultivamos um senso de autoeficácia e confiança. Saber que podemos escolher como responder às situações da vida nos dá uma base sólida de autoconfiança e autorrespeito. Essa postura não só beneficia nosso bem-estar individual, mas também nos torna exemplos de força e serenidade para aqueles ao nosso redor. Em resumo, ao adotar o desapego estoico, não só ganhamos liberdade para fazer escolhas alinhadas com nossos valores, mas também desenvolvemos a capacidade de viver com integridade e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Esta é a verdadeira liberdade, a capacidade de manter a calma, a clareza e a coragem, não importa o que a vida nos traga. 7. Encontrando paz interior através do desapego estoico. A busca pela paz interior é uma jornada central na filosofia estoica, onde o desapego desempenha um papel crucial. Esta parte explora como o desapego estoico, quando praticado conscientemente, facilita o cultivo de uma paz duradoura que resiste às turbulências externas e internas. A paz interior, segundo os estoicos, não é uma ausência de problemas ou desafios, mas a capacidade de manter a tranquilidade e a racionalidade independentemente das circunstâncias. Os estoicos acreditam que nossa resposta aos eventos, e não os eventos em si, determina nosso estado emocional e mental. Ao nos desapegarmos das expectativas e resultados específicos, reduzimos o poder que as situações externas têm sobre nosso estado de espírito. Um elemento-chave para alcançar essa paz é a prática da autorreflexão estoica. Isso inclui examinar regularmente nossos pensamentos, emoções e ações para garantir que eles estejam em alinhamento com nossos valores e objetivos de vida. Esta prática não só ajuda a identificar áreas de apego desnecessário, como também reforça nosso compromisso com o viver ético e intencional. Outra prática estoica para fortalecer a paz interior é a meditação, que, no contexto estoico, envolve a contemplação da natureza impermanente da vida e a aceitação da realidade como ela é. Meditar sobre frases ou citações dos filósofos estoicos pode servir como um lembrete diário das virtudes que devemos cultivar, como a coragem, justiça, temperança e sabedoria. Além disso, os estoicos recomendam a prática da visualização, não só das adversidades, como mencionado anteriormente, mas também da serenidade ideal. Imaginar-se respondendo calmamente a situações estressantes ou desafiadoras pode preparar mentalmente o indivíduo para agir de acordo com essa visão quando confrontado com a realidade. A autossuficiência é outro conceito estoico vital para a paz interior. Isso não significa isolar-se ou rejeitar ajuda externa, mas desenvolver uma resiliência interna que permite enfrentar as vicissitudes da vida com confiança e calma. Isso é alcançado através do cultivo de virtudes e do reforço da própria capacidade de lidar com o inesperado. Em suma, encontrar paz interior através do desapego estoico é uma prática de vida inteira que envolve aprender a liberar o controle sobre o incontrolável, focar no crescimento pessoal e moral, e cultivar uma atitude de aceitação e gratidão diante da vida. Esta paz não é um estado passivo, mas uma força ativa que permite viver de maneira plena e significativa, independentemente das tempestades que possam surgir. 8. Desapego e ambição, equilibrando aspirações com a aceitação estoica. O desapego estoico pode parecer, à primeira vista, incompatível com a ambição e o desejo de alcançar grandes feitos. No entanto, a filosofia estoica oferece uma perspectiva única que permite uma harmoniosa coexistência entre a busca de objetivos significativos e a manutenção de um desapego saudável dos resultados. Esta parte do vídeo explora como podemos equilibrar a ambição com a aceitação estoica para alcançar tanto o sucesso externo quanto a serenidade interna. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira ambição não é medida pelo acúmulo de poder ou riqueza, mas pelo desenvolvimento contínuo do caráter e pela contribuição positiva para a sociedade. Essa visão redefine o sucesso, focando mais na jornada e no cumprimento dos deveres éticos do que nos resultados finais. Tal reorientação ajuda a cultivar um senso de propósito que é intrinsecamente motivador e profundamente satisfatório. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, aconselham que enquanto perseguimos nossos objetivos, devemos permanecer desapegados dos resultados. Isso não significa falta de esforço ou compromisso, mas sim uma aceitação serena de que muitos fatores fora do nosso controle podem influenciar os resultados finais. Este tipo de desapego nos protege contra a desilusão e o desânimo, permitindo que continuemos a agir de acordo com nossos valores, independentemente das adversidades. A prática estoica de refletir sobre os possíveis resultados negativos, a premeditatio malorum, é particularmente útil aqui. Ao considerar antecipadamente os desafios e fracassos potenciais, estamos melhor preparados para enfrentá-los sem perder nosso equilíbrio emocional ou nossa determinação. Isso fortalece nossa resiliência, permitindo-nos perseguir nossas ambições com coragem e clareza, sem nos deixarmos abalar excessivamente pelos contratempos. Além disso, ao adotarmos o desapego,
podemos abordar nossas ambições de maneira mais criativa e inovadora. Livres do medo do fracasso e das expectativas rígidas, somos mais propensos a experimentar novas abordagens e explorar caminhos menos convencionais. Isso não apenas aumenta nossas chances de sucesso, mas também torna o processo mais enriquecedor e divertido. Em resumo, integrar a ambição com o desapego estoico nos permite perseguir nossos objetivos com energia e paixão, enquanto mantemos uma paz interior derivada da aceitação e da concentração no que verdadeiramente importa, o crescimento pessoal e a integridade moral. Ao fazermos isso, não só aumentamos nossa própria felicidade e satisfação, mas também contribuímos de forma mais eficaz e sustentável para o bem-estar de todos ao nosso redor. A prática do desapego, conforme ensinado pela filosofia estoica, não é apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta prática e transformadora que pode ser integrada em todos os aspectos da vida diária. O desapego estoico não exige uma grande reformulação da vida de uma só vez. Em vez disso, pode começar com pequenos passos, como revisar nossas reações diárias aos eventos e começar a questionar se nossos comportamentos são realmente baseados em necessidades reais ou em hábitos e desejos não examinados. Pode envolver o processo de soltar gradualmente as preocupações com coisas que não podemos controlar, como as opiniões de outras pessoas ou eventos futuros incertos. Um ponto fundamental para integrar o desapego é a criação de um espaço diário para reflexão. Isso pode ser feito através de práticas como a meditação, a escrita reflexiva ou mesmo momentos de quietude, onde conscientemente nos afastamos das distrações e focamos na nossa capacidade de responder de forma mais alinhada com nossos valores estoicos. Estes momentos de introspecção são essenciais para fortalecer nossa autoconsciência e nossa habilidade em aplicar o desapego de maneira efetiva. Encorajar a discussão e o compartilhamento de experiências com amigos ou em comunidades pode também ser uma forma poderosa de reforçar esses conceitos. A troca de ideias e estratégias sobre como praticar o desapego pode oferecer novas perspectivas e apoio mútuo, o que é vital para manter o ânimo e a motivação. Finalmente, é crucial abordar este processo com paciência e gentileza para consigo mesmo. A prática do desapego é uma jornada contínua, não uma meta a ser rapidamente alcançada. Cada passo, cada escolha consciente de soltar um pouco mais as expectativas e aceitar a vida como ela é, contribui para um maior equilíbrio e harmonia. Concluindo, a adoção do desapego estoico na vida diária não só pode melhorar nossa tranquilidade e felicidade pessoal, mas também nos capacita a viver de maneira mais plena e autêntica. Ao encerrarmos este vídeo, encorajo cada um de vocês a refletir sobre como o desapego pode ser aplicado em suas próprias vidas e a tomar um pequeno passo hoje para cultivar essa prática poderosa. A sabedoria estoica nos mostra que, ao nos liberarmos das amarras do apego, podemos verdadeiramente encontrar a liberdade para viver de acordo. Você já tentou lidar com alguém que parece sugar toda a sua energia? Um narcisista que transforma qualquer conversa em um show sobre ele mesmo? O estoicismo, uma filosofia prática e milenar, pode ser a chave para lidar com essas situações desgastantes. E acredite, não se trata de confrontar ou entrar em brigas intermináveis. É sobre manter sua paz interior e virar o jogo sem sequer levantar a voz. Hoje, você vai descobrir 7 técnicas estoicas simples e poderosas que podem desarmar qualquer narcisista. No final deste vídeo, você não apenas terá ferramentas para lidar com essas pessoas, mas também entenderá como preservar sua energia e equilíbrio emocional diante de qualquer desafio. E se você busca mais dicas como essas para transformar sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você nunca perde conteúdos valiosos como este. Técnica 1. Controle o incontrolável. O estoicismo nos ensina uma verdade simples, mas transformadora. A única coisa que realmente controlamos é a nossa mente e as nossas ações. Tudo que está além disso, as palavras, comportamentos e intenções alheias, é território fora do nosso alcance. Quando se trata de lidar com um narcisista, essa compreensão se torna uma arma poderosa. Um narcisista próspera na ideia de controle, tentando moldar sua reação, sua atenção, sua energia. Mas, quando você entende que não pode mudar o comportamento dele, algo quase mágico acontece. Você se liberta da frustração e recupera o controle do que é verdadeiramente seu. Pense no espelho, um símbolo claro do que o estoicismo sugere. O espelho reflete tudo o que acontece à sua frente, mas nunca reage. Ele não se altera com a beleza ou feiura do que vê. Ele apenas existe, sereno, imóvel, refletindo sem absorver. Assim deve ser a sua mente diante das provocações de um narcisista. Clara, estável e inabalável. Não é sobre ignorar o que está acontecendo ou fingir que não importa, mas sobre criar uma barreira emocional que impede que o comportamento deles dite o rumo das suas emoções. Quando você age com essa clareza, algo curioso acontece.
O narcisista perde o controle que ele achava que tinha sobre você. Suas palavras e ações começam a parecer fracas, quase inofensivas, porque não encontram um lugar para se fixar. A frustração que antes tomava conta de você, aquela sensação de impotência diante das manipulações, se dissolve. Isso porque o estoicismo ensina que o verdadeiro controle não está em tentar mudar o outro, mas em garantir que o outro não mude você. A chave aqui é a prática constante dessa mentalidade. Você vai falhar algumas vezes, se verá reagindo por impulso, mas é aí que a filosofia estoica brilha. Cada interação é uma nova oportunidade de treinar, de fortalecer essa habilidade. Afinal, como Marco Aurélio sabiamente escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Lembre-se de que o objetivo não é derrotar o narcisista ou vencer uma discussão, é vencer a si mesmo, superar suas próprias reações automáticas e proteger a paz que pertence exclusivamente a você. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, percebe que a verdadeira liberdade sempre esteve em suas mãos. Técnica 2. Use a indiferença estoica. Narcisistas têm uma característica em comum: vivem da atenção alheia. Para eles, não importa se essa atenção é positiva, como elogios e admiração, ou negativa, como críticas e confrontos. Qualquer reação é combustível para sua chama. Mas o que acontece quando você para de alimentar essa chama? O que acontece quando você responde com a indiferença que os estoicos tanto valorizam? Você começa a retirar o oxigênio que sustenta o comportamento narcisista, enfraquecendo sua influência sobre você. Marco Aurélio, em sua sabedoria prática, nos lembra: é a opinião sua que te machuca, não o que acontece. Essa frase, poderosa em sua simplicidade, nos ensina que não é o comportamento do narcisista que nos afeta diretamente, mas a forma como escolhemos reagir a ele. Quando você deixa de atribuir significado emocional às palavras ou ações de um narcisista, você recupera o controle. É como se você retirasse o tapete emocional que ele usa para manipular suas reações. De repente, o que antes parecia esmagador se torna insignificante. A indiferença estoica não é desprezo ou frieza, mas uma postura mental de não se deixar abalar. É reconhecer que as provocações, críticas ou elogios exagerados de um narcisista não têm o poder de definir quem você é. Imagine que você está diante de uma tempestade. A água bate na sua pele, o vento sopra, mas você permanece firme, sabendo que a tempestade passará e que ela não tem o poder de mudar sua essência. Essa é a essência da indiferença estoica. É importante lembrar que responder com indiferença não é o mesmo que ignorar completamente a pessoa. Trata-se de escolher deliberadamente não reagir emocionalmente, mesmo quando provocado. Um narcisista pode tentar escalar seus ataques, aumentar o drama ou buscar outras formas de chamar sua atenção, mas sua indiferença consistente enfraquece essa dinâmica. Aos poucos, ele percebe que você não é mais uma fonte de energia para suas manipulações. Adotar essa postura exige prática e paciência. É natural sentir raiva, frustração ou mesmo vontade de confrontar o narcisista em certos momentos. Mas, ao lembrar que a verdadeira força está em manter sua serenidade, você transforma cada interação em um exercício de domínio pessoal. No final, a indiferença não apenas desarma o narcisista, mas fortalece você. É um lembrete constante de que você é o guardião do seu estado emocional, e ninguém tem o poder de perturbar sua paz sem o seu consentimento. Técnica 3. Pratique a empatia estratégica. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensinou que compreender a perspectiva alheia é um exercício de sabedoria e compaixão. Mas como aplicar isso diante de alguém tão desafiador quanto um narcisista? A chave está na empatia estratégica, uma forma deliberada de enxergar além da fachada, sem perder de vista os seus próprios limites. Narcisistas, apesar de parecerem impenetráveis, frequentemente agem por trás de máscaras de insegurança e medo. A necessidade constante de validação, a manipulação e as atitudes egoístas são, muitas vezes, reflexos de uma profunda fragilidade emocional. Compreender isso não é o mesmo que justificar ou aceitar abusos. Pelo contrário, é uma forma de proteger a si mesmo. Quando você percebe que o comportamento do narcisista não é um reflexo de quem você é, mas de quem ele é, os ataques deixam de parecer pessoais. A empatia estratégica permite que você olhe para o narcisista como um caso a ser compreendido, e não como uma ameaça. É como observar uma tempestade. Você entende que o vento e a chuva não têm intenção de feri-lo, eles apenas são. Da mesma forma, os ataques de um narcisista são expressões da sua própria dor ou medo, e não definições sobre você. Quando você adota essa perspectiva, é como se criasse um escudo emocional que impede que as palavras ou ações deles penetrem em sua serenidade.
No entanto, essa prática não significa abrir mão dos seus limites. A empatia estratégica não é sinônimo de tolerar comportamentos abusivos ou aceitar desrespeito. Pelo contrário, ela oferece uma base emocional sólida para estabelecer limites claros, sem ressentimento ou raiva. Você entende que pode dizer não com firmeza e tranquilidade, porque reconhece que o problema não está em você. Praticar empatia estratégica também é uma forma de vencer sem carregar o peso do rancor. Quando você não internaliza os ataques, evita que eles se transformem em mágoas ou ressentimentos que corroem sua paz interior. É como se você estivesse limpando sua mente de qualquer negatividade, enquanto o narcisista fica preso ao próprio ciclo de insegurança. Esse ato de não se deixar contaminar é uma vitória em si. No fim das contas, a empatia estratégica é um exercício de compaixão equilibrada, por você e pelo outro. É a arte de enxergar além das provocações e, ao mesmo tempo, proteger o que há de mais valioso, sua tranquilidade. Afinal, como Epicteto ensinava, não são as ações dos outros que nos perturbam, mas como escolhemos interpretá-las. E, ao praticar essa escolha com sabedoria, você descobre uma força que ninguém pode tirar de você. Técnica 4. Fortaleça sua autonomia. Os narcisistas têm um talento inquietante para identificar vulnerabilidades. Eles manipulam, jogam com as emoções e tentam fazer você duvidar de si mesmo. Mas o que acontece quando você fortalece sua autonomia estoica? Quando você tem clareza sobre seus valores e prioridades, o terreno fértil para manipulação desaparece, deixando o narcisista sem ferramentas para mexer com você. A autonomia, no estoicismo, é mais do que simplesmente independência. É um estado de autossuficiência mental e emocional, onde você encontra segurança naquilo que está sob o seu controle, seus pensamentos, ações e escolhas. Quando você vive alinhado com seus valores, e não com aprovação ou opiniões alheias, você constrói uma fortaleza interna que ninguém pode derrubar. Isso não significa que você se torne insensível ou isolado, mas que você aprende a confiar em si mesmo de uma forma que torna as táticas manipuladoras ineficazes. Imagine um navio ancorado em um porto seguro. Mesmo que as ondas tentem movê-lo, ele permanece firme porque sua base é sólida. Da mesma forma, quando você sabe o que realmente importa para você, os ataques e as críticas de um narcisista se tornam ondas inofensivas, incapazes de desviar você do seu curso. Essa clareza sobre quem você é e o que valoriza é a essência da autonomia estoica. Praticar essa autonomia exige uma reflexão constante sobre suas prioridades. Pergunte-se: o que é realmente importante para mim? Quais são os meus limites inegociáveis? Essas respostas servirão como um guia, ajudando você a tomar decisões que protejam sua paz e integridade, mesmo diante de pressões externas. Quanto mais você se alinha com esses valores, mais resiliente você se torna. A beleza da autonomia estoica é que ela não depende de fatores externos. Enquanto o narcisista busca controle sobre você, sua força vem de dentro. É como Marco Aurélio disse: busque a felicidade apenas em si mesmo. Quando você faz isso, o poder do narcisista termina no momento em que encontra sua autossuficiência. Ao fortalecer sua autonomia, você também aprende a estabelecer limites de maneira natural. Esses limites não precisam ser impostos com raiva ou ressentimento. Eles fluem de sua clareza interna. Você sabe onde termina sua responsabilidade e onde começa a do outro, e isso traz uma calma inabalável. Um narcisista pode tentar manipular, mas sem o controle sobre suas emoções e prioridades, ele perde a influência. No fim, a autonomia estoica é um lembrete poderoso de que você é o capitão do seu destino. Não importa quão intensas sejam as tempestades externas, seu caminho é decidido por você, e por mais ninguém. Essa é a verdadeira liberdade, uma que não pode ser controlada ou roubada, mesmo pelos manipuladores mais habilidosos. Técnica 5. Reavalie o significado do elogio. Os narcisistas têm um jogo clássico: alternar entre elogios exagerados e críticas implacáveis. Essa dança emocional não é acidental. É uma forma calculada de criar dependência. Eles elogiam para atrair, criticam para desestabilizar e voltam a elogiar para manter você preso. Mas o que acontece quando você reavalia o significado do elogio e para de buscar aprovação externa? O jogo perde força, e o narcisista perde uma de suas armas mais eficazes. Sêneca, o grande estoico, nos ensina que elogios, assim como críticas, não definem nosso valor. São apenas opiniões, reflexos do julgamento alheio, e não um espelho do que realmente somos. Quando você internaliza essa ideia, deixa de se sentir manipulado por palavras bonitas ou desmoralizado por comentários cruéis. E, ao fazer isso, você corta pela raiz o controle emocional que o narcisista tenta exercer.
Reavaliar o elogio não significa rejeitá-lo completamente, mas entendê-lo no seu devido contexto. Um narcisista frequentemente usa elogios para criar uma falsa sensação de conexão ou para manipular. Por exemplo, pode fazer você se sentir especial, apenas para usar isso como alavanca quando quiser algo em troca. Quando você percebe essa dinâmica, os elogios perdem o impacto emocional. Eles deixam de ser uma recompensa e passam a ser apenas palavras. Ao parar de buscar aprovação externa, você redireciona sua validação para dentro de si mesmo. Pergunte-se: eu estou agindo de acordo com os meus valores? Estou orgulhoso das minhas escolhas? Quando a resposta vem de dentro, não há necessidade de buscar validação em elogios ou temer críticas. O poder das palavras do narcisista desaparece, porque elas não encontram um ponto fraco para explorar. Essa postura também fortalece sua autonomia emocional. Quando você não é mais movido por elogios ou ferido por críticas, sua confiança cresce. Você se torna mais imune às manipulações e mais focado no que realmente importa: sua paz e integridade. É como se você estivesse construindo uma armadura contra as armadilhas emocionais que antes o afetavam. No final, essa técnica é libertadora. Quando você para de se preocupar com a opinião de um narcisista, seja ela positiva ou negativa, você recupera o controle sobre como se sente e age. Como Sêneca dizia, você é seu melhor juiz. E quando você confia nesse juiz interno, o narcisista perde o poder de desequilibrar sua vida. Essa é a verdadeira liberdade: viver alinhado com seus valores, independente do que qualquer um, narcisista ou não, tenha a dizer. Técnica 6. Estabeleça limites com serenidade. Os narcisistas são mestres em ultrapassar fronteiras, em invadir o espaço emocional e mental dos outros para exercer controle. É por isso que os estoicos enfatizam a importância de estabelecer limites claros. Para eles, dizer não com firmeza e serenidade não é apenas um ato de autoproteção, mas um exercício de virtude, uma forma de preservar sua energia e manter sua paz interior intacta. Estabelecer limites não significa levantar barreiras intransponíveis ou agir com hostilidade. Pelo contrário, é um gesto calmo e deliberado, feito sem culpa ou drama. Imagine suas emoções como uma fortaleza. Você é o guardião, e só você decide quem pode entrar e até onde pode ir. Essa mentalidade estoica transforma o não em algo poderoso, porque ele não vem de um lugar de raiva ou ressentimento, mas de clareza sobre o que você valoriza e do que precisa para viver em paz. Quando você define limites com serenidade, algo interessante acontece. Você transmite uma mensagem clara e inconfundível. O narcisista, acostumado a manipular e explorar brechas emocionais, encontra uma barreira que não pode atravessar facilmente. Não porque você grita ou se exalta, mas porque sua tranquilidade é inabalável. Isso desarma o narcisista, que depende da instabilidade emocional para manter seu controle. Para os estoicos, a chave para estabelecer limites está na preparação mental. Antes de enfrentar situações desafiadoras, reflita sobre o que é aceitável para você. Pergunte-se: quais são os meus valores? Quais comportamentos eu não tolero? Ao definir esses parâmetros internamente, você se sente mais seguro ao aplicá-los externamente. Quando o momento de dizer não chega, você o faz com convicção, sem a necessidade de justificativas excessivas ou embates emocionais. Estabelecer limites também é um ato de autocompaixão. Ao protegê-lo, você está reconhecendo o valor do seu tempo, da sua energia e da sua paz mental. É como construir um jardim e cercá-lo para evitar que intrusos pisem em suas flores. Isso não é egoísmo, é cuidado consigo mesmo. E lembre-se, o silêncio e a calma são aliados poderosos. Um não dito com tranquilidade, sem prolongar explicações, tem mais impacto do que um longo discurso defensivo. O narcisista pode tentar testar seus limites, mas sua serenidade será a resposta definitiva. Como Marco Aurélio dizia, a calma é força. Ao praticar essa técnica, você não apenas se protege, mas também reforça sua autonomia e resiliência. Seus limites se tornam um reflexo da sua força interior, e o narcisista, percebendo que não pode ultrapassá-los, perde parte de seu poder sobre você. No final, é você quem decide quem entra na sua fortaleza emocional, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. Técnica 7. Encare como um exercício de virtude. Lidar com o narcisista é, sem dúvida, uma experiência desafiadora. As manipulações, as provocações e o constante jogo emocional podem testar sua paciência e esgotar sua energia. Mas, para um estoico, cada interação difícil é muito mais do que um incômodo, é uma oportunidade valiosa de crescimento pessoal. Marco Aurélio capturou essa ideia de forma brilhante ao afirmar: o obstáculo é o caminho.
Em outras palavras, as dificuldades que enfrentamos não são barreiras no nosso percurso, elas são o próprio caminho para nos tornarmos mais fortes. Ao encarar um narcisista, você está diante de uma arena para praticar virtudes estoicas fundamentais: paciência, resiliência e coragem. A paciência, porque é fácil se deixar levar pela frustração ou reagir impulsivamente, mas difícil manter a calma diante de provocações. A resiliência, porque resistir ao impacto emocional das palavras ou ações manipuladoras exige um esforço constante para preservar sua serenidade. E a coragem, porque é preciso força para enfrentar essas situações de forma consciente, sem fugir ou se intimidar. Imagine cada interação como uma espécie de treino mental. Assim como um atleta fortalece seu corpo enfrentando resistência física, você fortalece sua mente e seu caráter enfrentando esses desafios emocionais. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, cada vez que mantém sua calma e equilíbrio, está se tornando mais resistente, mais centrado. Isso transforma até mesmo as experiências mais frustrantes em degraus para o seu crescimento. É importante lembrar que essa prática não significa aceitar ou tolerar abusos. Pelo contrário, trata-se de abordar a situação com sabedoria e firmeza, sem permitir que o comportamento do narcisista abale sua paz interior. É agir como um guerreiro mental, que vê no conflito uma chance de aprimorar suas habilidades, não um motivo para desistir ou se abater. Essa mudança de perspectiva também ajuda a neutralizar o poder do narcisista sobre você. Ao encarar a situação como um exercício pessoal, você tira o foco do outro e o coloca em si mesmo, onde ele deve estar. O narcisista pode tentar desestabilizá-lo, mas sua força não vem de fora, vem de dentro, do seu compromisso com o aprimoramento contínuo. No final, enfrentar o narcisista deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade de transformação. Você percebe que, em vez de ser uma vítima das circunstâncias, pode usá-las como alavancas para crescer. Como Epicteto dizia, não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Ao reinterpretar cada interação como um exercício de virtude, você transforma o obstáculo em um aliado no seu caminho rumo a uma vida mais plena e serena. Lidar com narcisistas pode ser um dos maiores desafios emocionais que enfrentamos, mas o estoicismo nos oferece uma bússola para navegar por essas águas turbulentas. Ele nos lembra que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em dominar a nós mesmos. Quando você aplica essas 7 técnicas, percebe que cada interação difícil deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade para crescer, aprender e se fortalecer. Ao praticar o controle do que é realmente seu, a indiferença diante das provocações, a empatia estratégica, e ao estabelecer limites claros, você protege não apenas sua paz interior, mas também sua energia vital. Cada vez que você reavalia o significado do elogio, fortalece sua autonomia e encara esses desafios como exercícios de virtude, transforma situações desgastantes em passos na sua jornada de evolução pessoal. O estoicismo é mais do que uma filosofia, é um guia prático para transformar dificuldades em sabedoria, confrontos em fortalecimento e conflitos em autodescoberta. E, no processo, você não apenas desarma o narcisista, mas também se liberta da necessidade de agradar, reagir ou provar algo a alguém. Agora, a questão final é: qual dessas técnicas você vai aplicar primeiro para começar a transformar? Você já sentiu que está constantemente sendo manipulado ou menosprezado por alguém que sempre quer estar no controle? Narcisistas têm uma habilidade quase hipnótica de sugar sua energia e minar sua autoestima. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de virar o jogo, sem precisar levantar a voz, sem confrontos desnecessários? A resposta está na sabedoria milenar do estoicismo. Sim, os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, têm lições poderosas que podem ajudá-lo a lidar com essas pessoas de forma imbatível. Neste vídeo, você vai descobrir 6 estratégias estoicas que não só protegerão sua paz de espírito, mas também farão com que qualquer narcisista perca o controle. O que você vai aprender aqui não é apenas eficaz, é libertador. Então, se você quer recuperar o controle emocional e, ao mesmo tempo, desarmar a manipulação de um narcisista, fique comigo até o final. 1. Domine a sua reação. O poder da indiferença estoica. Os narcisistas prosperam na emoção alheia. Eles são mestres em provocar, manipular e pressionar os outros até o limite para extrair reações que alimentem seu ego e reforcem seu senso de controle. A cada explosão de raiva, lágrima ou gesto defensivo, eles se sentem vencedores, como se fossem os maestros das emoções alheias. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina que o verdadeiro poder está na capacidade de manter a serenidade, mesmo diante das provocações mais intensas. Essa é a essência da indiferença estoica. Ser indiferente não significa ser apático ou distante. Significa reconhecer que você não precisa reagir a tudo que é dito ou feito. Epicteto,
um dos grandes filósofos estoicos, dizia que as pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Ou seja, não é a ação do narcisista que realmente importa, mas como você escolhe interpretar e responder a ela. Essa escolha é sua e ninguém pode tirá-la de você. Imagine a seguinte cena: o narcisista faz um comentário venenoso, algo calculado para atingir exatamente onde sabe que dói. Ele espera que você revide, que se justifique, que prove algo a ele. Agora, ao invés disso, visualize a si mesmo simplesmente observando, talvez até sorrindo de leve, sem dar a ele o combustível emocional que tanto deseja. Essa falta de reação cria um vazio. O que ele faz com isso? Nada. Ele depende do seu envolvimento para manter o controle. Sem isso, o poder que ele acha que tem evapora. A indiferença não é um sinal de fraqueza, mas de força. É como estar no olho de um furacão, onde tudo ao redor é caos, mas você permanece centrado, em paz. Ao praticar a indiferença estoica, você não só protege sua própria saúde mental, mas também cria uma barreira invisível que o narcisista não consegue atravessar. Quanto mais você pratica, mais percebe que suas reações são inteiramente sua responsabilidade. Você deixa de ser um fantoche nas mãos de alguém e assume controle total de si mesmo. E aí, vem a pergunta essencial: o que aconteceria se, na próxima provocação, você simplesmente sorrisse e seguisse em frente? O impacto seria imediato. O narcisista ficaria desconcertado, confuso, talvez até frustrado. Mais importante, você sentiria algo libertador, uma leveza, uma vitória silenciosa que vem de saber que sua paz interior não está à venda. Essa é a verdadeira vitória estoica. 2. Pratique o controle da mente. Você não é o meu dono. Os narcisistas têm uma habilidade impressionante de invadir sua mente, como se fossem ladrões silenciosos à procura de suas inseguranças. Eles sabem exatamente como plantar sementes de dúvida e manipular suas emoções, distorcendo sua percepção até que você comece a questionar seu próprio valor. Mas o estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa contra isso: o controle da mente. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E, nesse contexto, a chave é entender que o poder que o narcisista parece ter sobre você é apenas uma ilusão. Esse poder só existe se você o conceder. Imagine sua mente como uma fortaleza impenetrável. Suas muralhas são feitas de suas crenças, valores e da confiança que você cultiva em si mesmo. O narcisista pode bater a porta, gritar do lado de fora, tentar abrir brechas, mas ele só entra se você abrir o portão. Ao perceber que as palavras dele são apenas reflexos de suas próprias inseguranças e não verdades absolutas, você começa a reforçar essas muralhas. Cada crítica manipuladora ou ataque emocional dele não é sobre você. É sobre ele, suas fragilidades, sua necessidade desesperada de controle, sua luta interna que ele projeta nos outros. O controle da mente não é uma tarefa passiva, mas uma prática constante de vigilância. É estar atento ao que você deixa entrar e ao que escolhe rejeitar. Quando o narcisista diz algo como "você nunca faz nada certo" ou "ninguém te valoriza", a resposta estoica é pausar, refletir e perguntar: essa afirmação é verdadeira? Ou é apenas uma tentativa de manipulação? Esse momento de reflexão é o que separa os fortes dos vulneráveis. É nesse instante que você reafirma: você não é o meu dono. O narcisista pode até perceber que suas tentativas de manipulação estão falhando, e isso frustrará profundamente. Mas para você, cada vez que resiste a ser arrastado pela narrativa dele, é um momento de conquista pessoal. É um lembrete de que, ao final do dia, a única opinião que realmente importa sobre você é a sua. Então, visualize essa metáfora estoica: sua mente como uma fortaleza. Você é o único com a chave. Decida com sabedoria quem e o que merece atravessar seus portões. Ao internalizar essa prática, você não apenas se protege das invasões do narcisista, mas também fortalece sua resiliência emocional para lidar com qualquer desafio que a vida traga. Porque, no final, o verdadeiro poder reside na sua capacidade de dizer: eu sou o dono da minha mente. 3. Não ofereça combustível. Silêncio estratégico. Os narcisistas são verdadeiros arquitetos do caos. Eles adoram criar cenários de conflito e drama, alimentando-se das reações emocionais alheias como se fossem um combustível que mantém seu ego inflamado. Mas o estoicismo nos ensina algo radicalmente diferente: o valor do silêncio. Esse silêncio não é passividade, mas uma escolha poderosa, uma estratégia calculada que desarma o narcisista e preserva sua paz interior. O silêncio estratégico é uma arma invisível. Ele não dá espaço para que o narcisista amplie sua narrativa de controle. Cada vez que você responde a uma provocação com justificativas, explicações ou defesas emocionais,
Você está alimentando o que ele mais deseja, sua atenção e energia. No entanto, quando você escolhe o silêncio, você corta esse fluxo. O narcisista, esperando uma explosão de emoções ou uma tentativa de se justificar, se depara com um vazio. E o que ele faz com esse vazio? Nada. É um espaço que ele não sabe como preencher. Praticar o silêncio estratégico não significa ignorar completamente o outro, mas responder de forma minimalista e controlada. Um simples "entendo o que você pensa" é suficiente. Essa frase não confirma nem nega nada, mas também não dá margem para mais provocações. É como colocar uma barreira invisível entre você e o narcisista, mostrando que você não está disposto a entrar no jogo dele. Imagine uma fogueira que precisa de madeira para continuar queimando. O narcisista joga a primeira faísca, esperando que você adicione os galhos com sua reação emocional. Mas, ao invés disso, você simplesmente observa a faísca se apagar sozinha, sem fornecer o combustível que ela precisa. O silêncio é essa ausência de combustível. Ele não é apenas uma forma de proteção, mas também um lembrete de que você tem o controle. Você decide quando e como reagir, e não o contrário. Aplicar essa estratégia requer prática e paciência. Da próxima vez que um narcisista tentar iniciar um conflito, experimente usar essa abordagem. Respire fundo, olhe diretamente para ele e diga: com calma, entendo o que você pensa. E depois, não diga mais nada. Observe como ele reage. É provável que, diante da ausência de drama, ele se sinta perdido ou frustrado. Mas, mais importante, você sairá da situação intacto, sem ceder sua energia ou se deixar levar por um ciclo tóxico. O silêncio estratégico não é apenas uma maneira de lidar com narcisistas. É uma ferramenta poderosa para a vida. Ele reforça sua força interior, mostra que você está no controle e prova que a verdadeira sabedoria muitas vezes não está nas palavras que dizemos, mas naquelas que escolhemos não dizer. 4. Valorize o essencial. Foco no que importa. Os narcisistas têm um talento especial para transformar o irrelevante em urgente. Eles criam dramas, inventam problemas e exageram situações na tentativa de atrair sua atenção para coisas que, no fundo, não importam. É uma estratégia eficaz para desviar seu foco do que realmente é importante, seus objetivos, sua paz interior e as pessoas que verdadeiramente valorizam você. No entanto, a filosofia estoica oferece uma resposta clara e poderosa para isso. Concentre-se no essencial. Para os estoicos, o segredo de uma vida bem vivida está em distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Essa distinção simples, mas transformadora, é o antídoto perfeito contra as distrações criadas pelos narcisistas. Quando você decide que sua energia mental e emocional será reservada apenas para aquilo que tem valor real, você automaticamente retira o poder que eles têm sobre você. Imagine que sua vida é como um jardim. Cada decisão, cada pensamento e cada ação é uma semente que você planta. O narcisista quer que você gaste seu tempo arrancando ervas daninhas sem importância, enquanto suas flores murcham por falta de atenção. Mas, ao focar no essencial, você decide conscientemente regar o que floresce e ignorar o que não contribui para o crescimento do seu jardim. Concentrar-se no essencial também é um ato de empoderamento. Quando você escolhe não se envolver em brigas ou dramas insignificantes, você está afirmando para si mesmo e para o narcisista que sua vida não gira em torno deles. Ao invés de gastar horas ruminando sobre uma crítica ou provocação, você pode dedicar esse tempo a algo que realmente importa. Perseguir um objetivo pessoal, investir em um relacionamento significativo ou simplesmente cuidar de sua própria paz interior. Isso não significa ignorar completamente o narcisista ou suas ações, mas reconhecer que suas tentativas de controle só têm impacto se você lhes der atenção. A cada provocação, pergunte a si mesmo: isso é realmente importante? Esse problema estará presente daqui a um mês ou até mesmo daqui a uma semana? Se a resposta for não, então é hora de deixar isso de lado. Agora, pare e reflita. Qual é a sua prioridade hoje? O que é tão importante para você que merece toda a sua atenção? Acima das provocações e dos jogos de poder, pode ser algo pequeno, como concluir uma tarefa que você procrastinou, ou algo grande, como dar um passo importante em direção a um sonho. Seja o que for, concentre-se nisso. Não permita que as distrações superficiais roubem a energia que você poderia usar para construir algo significativo. Ao valorizar o essencial, você não apenas fortalece sua capacidade de resistir às manipulações de um narcisista, mas também se reconecta com o que realmente importa na sua vida. Essa prática é uma vitória dupla. Você protege sua paz e avança em direção a uma vida mais plena e alinhada com seus valores. 5. Torne-se uma rocha. Resiliência estoica. Os narcisistas têm um método quase infalível de testar os limites alheios.
Suas ações são calculadas para desestabilizar, provocar e forçar reações emocionais que lhes tragam um senso de controle. Diante disso, o estoicismo nos oferece uma alternativa poderosa: a resiliência emocional. Marco Aurélio, em sua Sabedoria Temporal, descreveu esse estado como uma alma tão impenetrável quanto uma rocha, uma fortaleza inabalável que permanece firme, não importa o que aconteça ao redor. Cultivar essa resiliência estoica significa aceitar que você não pode controlar as ações ou palavras de um narcisista, mas pode escolher como reagir a elas. Eles podem lançar ventos de crítica, tempestades de manipulação e enxurradas de drama. Mas nenhum desses ataques pode penetrar o núcleo de alguém que construiu sua fortaleza emocional. Você não está negando que os desafios existem. Ao contrário, está decidindo que eles não têm o poder de definir ou destruir você. Visualize-se como uma rocha sólida em meio a uma tempestade. O vento uiva, a chuva cai, mas você permanece ali, imóvel e inabalável. Essa imagem mental é mais do que uma metáfora. É uma prática transformadora. Quando o narcisista tentar minar sua confiança ou empurrar você para um confronto, traga essa visualização à mente. Pergunte-se: estou reagindo ao vento ou permanecendo firme como a rocha que sou? Resiliência estoica não é apenas sobre resistência. É sobre encontrar força no que realmente importa. É reconhecer que sua paz interior e sua dignidade são inegociáveis. Os narcisistas frequentemente se alimentam da fraqueza percebida nos outros, mas a resiliência não oferece brechas. Quando você se recusa a ser abalado por suas táticas, eles acabam exaurindo suas próprias energias, enquanto você permanece intacto. Um dos maiores benefícios dessa prática é que ela não apenas protege você do impacto imediato do comportamento narcisista, mas também fortalece sua confiança em longo prazo. A cada provocação ignorada, a cada tentativa de manipulação que você supera, sua resiliência cresce. Você começa a perceber que é mais forte do que qualquer desafio externo. Lembre-se de que a rocha não se torna sólida por acaso. Ela é moldada por anos de pressão e desafios. Da mesma forma, sua resiliência é construída pelas escolhas diárias de não ceder ao caos, de não se deixar arrastar por emoções efêmeras. Com o tempo, essa força se torna natural, uma segunda pele que o protege e o empodera. Portanto, pratique a visualização. Você é a rocha, firme diante das tempestades emocionais. O vento pode soprar, mas ele não tem o poder de movê-lo. Você é resiliente, você é inabalável, e nada pode quebrar o que está dentro de você. 6. Pratique a virtude estoica. Seja um espelho intocável. Os estoicos acreditavam que a virtude era o bem supremo, a base de uma vida plena e significativa. No contexto de lidar com o narcisista, essa visão se torna especialmente poderosa. Narcisistas esperam que suas manipulações e provocações gerem reações que espelhem sua própria toxicidade. Eles querem que você reaja com raiva, ressentimento ou até mesmo desespero. No entanto, quando você escolhe agir com integridade, gentileza e paciência, você se torna algo que eles simplesmente não podem controlar, um espelho intocável. Praticar a virtude estoica significa se alinhar aos seus valores mais profundos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando confrontado com a manipulação de um narcisista, sua reação não precisa ser moldada pela emoção do momento, mas por um compromisso inabalável com quem você quer ser. Ao invés de revidar com insultos ou cair na armadilha do drama, você devolve dignidade e equilíbrio. Esse contraste não só confunde o narcisista, mas também o desarma. Eles simplesmente não sabem lidar com alguém que se recusa a reagir da maneira esperada. Imagine a virtude como um escudo invisível. Não importa o que o narcisista jogue contra você, críticas, sarcasmo ou acusações infundadas, o escudo permanece firme. Ele não apenas o protege, mas também reflete uma imagem de quem você realmente é, alguém que escolhe crescer e evoluir, ao invés de ser puxado para baixo. Esse reflexo é ainda mais poderoso porque desafia a lógica de um narcisista. Eles vivem em um ciclo de negatividade e esperam que você participe desse jogo. Mas quando você responde com compaixão ou uma postura ética, mesmo diante do ataque, você quebra esse ciclo. Você mostra que sua paz interior e seu caráter não estão à venda. Praticar a virtude estoica, no entanto, não é algo que acontece automaticamente. É uma escolha consciente que exige esforço e reflexão constante. Pergunte-se: como posso transformar essa situação em uma oportunidade de crescer em caráter? Talvez seja ao demonstrar paciência quando você se sentir pressionado. Talvez seja ao manter sua integridade, mesmo quando manipulado. Ou talvez seja simplesmente ao se afastar com calma e não permitir que o comportamento deles defina suas ações. Essa prática é libertadora porque coloca você no controle. Em vez de ser reativo, você se torna proativo.
Ao agir com virtude, você não apenas protege sua saúde emocional, mas também transforma desafios em lições valiosas. A cada interação, você se fortalece, se aproxima mais da pessoa que deseja ser e se distancia do impacto negativo de quem tenta manipulá-lo. Ser um espelho intocável é, portanto, mais do que uma estratégia para lidar com narcisistas. É uma declaração poderosa de que você escolhe a virtude, não importa as circunstâncias. Você escolhe crescer, enquanto eles ficam presos em suas próprias limitações. E, ao fazer isso, você não só protege sua paz, mas também se torna um exemplo brilhante do que significa viver com verdadeira sabedoria e propósito. Lidar com um narcisista pode, de fato, parecer uma batalha sem fim, onde as regras são sempre desfavoráveis para você. Mas a sabedoria estoica nos ensina que não é necessário entrar nessa arena. Você não precisa jogar o jogo deles. Ao aplicar as 6 estratégias estoicas, dominar suas emoções, controlar sua mente, praticar o silêncio estratégico, valorizar o essencial, cultivar resiliência e agir com virtude, você não apenas protege sua paz de espírito, mas também revela a fragilidade do comportamento narcisista. Eles perdem o poder que achavam que tinham sobre você. No final, a decisão é sua. Você vai permitir que eles continuem drenando sua energia, ditando o ritmo da sua vida, ou está pronto para recuperar o controle e se reconectar com sua verdadeira força? As ferramentas estoicas estão ao seu alcance, e cada uma delas é um passo na direção de uma vida mais serena, equilibrada e centrada. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas lições. A jornada rumo à serenidade e à sabedoria é ainda mais poderosa quando caminhamos juntos. Afinal, com os ensinamentos estoicos, não há desafio, nem mesmo um narcisista, que você não possa enfrentar.